Irmãos, nós vamos hoje para um momento de uma grande história e que envolve alguns personagens. Talvez você se identifique com algum desses personagens. Uma história que está em Gênesis 21, versículo 9 ao 14. E nós estamos acompanhando a história da peregrinação de Abraão, a história das promessas de Deus na vida desse homem. E nós vimos Abraão passando por momentos difíceis, às vezes até mesmo no caráter dele sendo provado, ele mentindo para se safar de algumas situações, e muitas vezes o Abraão adorando a Deus, falando com Deus, chorando na presença de Deus, rindo na presença de Deus. Então é muito interessante. Quando nós chegamos nesse momento aqui, nós vimos já no domingo passado que o Isaac havia nascido, e a promessa de Deus, então, que Deus daria um herdeiro para Abraão e Sara, se cumpriu. E aí aparece ali também, nesse momento, outros personagens que não faziam parte da aliança. Aparece o Ismael e a Agar. E pela história nós já sabemos que o Ismael ele foi gerado por Agar. Ismael era filho de Abraão, não o filho da promessa, mas um filho natural. Então ele não tinha parte na aliança com Deus. E aí que está o problema. Né? Alguém que está ali no meio da família, está próximo com as pessoas, mas não faz parte da aliança com Deus, não é um servo de Deus, embora tenha ouvido sobre as promessas, embora tenha visto Abraão cultuar a Deus. O Ismael ele estava distante, ele não tinha parte com o Senhor. Então no versículo 9 de Gênesis 21, nós já vamos observar um acontecimento bastante interessante e que na verdade é consequência também de um pecado. Então a consequência de um coração impenitente e a consequência de um pecado, do pecado do Abraão e da Sara, que consentiram em Abraão ter um filho com Agar. Então vejam o que está escrito. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, então o filho nascido de Abraão por intermédio da egípcia Agar, veja que não era o filho da promessa, o filho de Abraão, mas por intermédio da serva Agar, estava rindo do seu filho Isaque. O filho Isaque, sim, o filho da promessa, o filho do Abraão e da Sara. Era uma criança, deveria ter seus 3 a 5 anos de idade, e ele estava sendo zombado pelo Ismael, que já deveria ter aí perto dos 16 anos. Então o que acontece? A Sara percebeu que estava zombando, né? A mulher tem essa percepção, ela viu que o Ismael não estava simplesmente rindo, ele estava zombando. Tá? Então ela se enche de ira, na verdade, ela fica furiosa. E o que ela faz? Ela vai conversar com o Abraão, ela vai pedir uma providência de Abraão. Esse é o perigo, né? Quando uma mulher fica irada, ela quer uma providência. E nesse caso ela tinha razão, porque ela viu o seu filho, uma criança, correndo perigo, correndo risco, talvez de ser zombado a vida inteira, né, de ser deixado de lado, de ser maltratado pelo Ismael, que era mais velho. Então o que Sara pediu para Abraão? Ela fala: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Olha a preocupação da Sara. Ela estava pedindo para que Abraão expulsasse Agar e seu filho Ismael, para que o Ismael não se tornasse herdeiro com o filho dela, com o Isaque. Por que ela não queria isso? Porque ela sabia que a promessa de Deus era para o Isaque. E nesse momento que o Ismael estava zombando dele, Paulo fala, inclusive, em Gálatas no capítulo 3, que esse riso era uma perseguição, era um riso de perseguição. Provavelmente não foi só naquele momento, já há alguns dias ele vinha zombando, e para que evitasse um problema maior, Sara agora exige de Abraão. Então, aquela Sara que foi descrita por Pedro, né, em 1 Pedro, aquela Sara que chamava Abraão de Senhor, agora ela fica irada e cobra do seu esposo uma atitude, né, ela cobra. Então Sara, aquela mulher mansa, aquela mulher tranquila, agora ela fica irada e, né, ela exige: Abraão, expulsa eles,
expulsa eles daqui, eu não quero mais conviver com essas pessoas. Eu não sei como que você é, se às vezes você se identifica um pouco com Sara, né? De repente tem aquelas explosões quando as coisas não vão bem, né? E você exige providência, você quer que alguém faça alguma coisa, né? Tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? É bem verdade que Sara aqui estava na razão dela, mas ela é tomada, como disse o João Calvino, por um sentimento feminino, né? Um sentimento talvez ali de ciúme da Agar, de ciúme do filho, aquela proteção para com o filho Isaac também. Então esse sentimento faz com que Sara fique irada e exige uma providência do Abrão. E claro, né, o Abrão sendo pai do Ismael, ele se entristeceu. Está escrito no versículo 11, essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abrão. Abrão ficou triste, ficou preocupado, era uma característica do Abrão, né? Ele, quando tinha que resolver alguma coisa, ele demorava um pouco, ele pensava, analisava os fatos, e agora ele chega num momento bastante difícil, onde ele está sendo pressionado pela sua própria esposa para tomar uma providência. Veja, irmãos, o que um pecado causa em nossas vidas, né? O pecado de Abrão, por não saber esperar a promessa de Deus, por não saber esperar em Deus, se precipitou, né? Gerou um filho com a escrava, e agora vieram as consequências, né? Então, nós nunca devemos pensar que aquilo que nós fazemos de errado, que o nosso pecado não vai gerar alguma consequência em nossa vida. Por mais que nós estejamos dentro da promessa de Deus, por mais que nós façamos parte da aliança com Deus, não impede de que nós venhamos colher frutos ruins por causa do nosso pecado. Então temos que ter cuidado, né? Cuidado com o que sai da boca, cuidado com o que você faz. É necessário que nós vigiemos sempre, em todo tempo, em todo lugar, para que nós não caiamos na tentação de cometer algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Abraão e Sara fizeram isso. Eles erraram e agora estavam colhendo um fruto um tanto amargo, né? Um tanto doloroso, difícil de engolir, né? Porque o Abraão tinha que expulsar o seu próprio filho de casa. E isso para ele foi amargo, foi preocupante, foi doloroso, né? Veja que as consequências do pecado são assim. As consequências são amargas, tristes, dolorosas. O pecado pode gerar algum prazer momentâneo, mas depois de consumado vem a tristeza, vem o amargor, vem a preocupação, vem o distanciamento de Deus. Então aqui o Abraão ficou bastante preocupado. E graças a Deus, nós damos graças ao Senhor, porque Deus vem em socorro ao seu povo. Deus nunca abandona o seu povo. Nunca abandona. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, né? Às vezes a gente ora e parece que Deus não responde, mas só parece, porque sempre, sempre Deus está conosco. E Deus dá essa demonstração no versículo 12, quando Deus vê Abraão preocupado e vai conversar com Abraão. Ele vai acalmar o Abraão. Veja o que Deus faz. Contudo, Deus orientou. Olha a orientação de Deus. Não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Deus consola o Abraão, né? Dois consolos aqui. O primeiro, Deus está dizendo que o Isaac era a verdadeira descendência do Abraão e que seria considerada perpetuamente, uma aliança sem fim. Então Isaac é que é a tua descendência e será considerada perpetuamente. Deus está lembrando Abraão da promessa, confortando, dizendo aquela criança, o mais novo, que está no colo da Sara ali, né? A Sara estava segurando a criança, provavelmente, aquele é que é o teu herdeiro de verdade, fique tranquilo. E ele fala a respeito do Ismael, fala, mas do filho da serva farei também uma grande nação. Veja o conforto que ele dá para o pai do Ismael, né, o Abrão. Pode deixar ele no deserto, pode expulsar, pode fazer conforme a Sara está dizendo, porque eu farei dele uma grande nação também. Então Deus fala para Abraão ouvir os conselhos da Sara. Ele fala para Abraão atender o pedido de Sara, e é o que o Abraão vai fazer.
Então vejam, irmãos, como as coisas funcionam. Por mais que nós tenhamos falhas, por mais que nós possamos errar diante de Deus, mesmo assim, apesar de nós, apesar de você, apesar do que você fez, Deus, Ele está cuidando para que nós não venhamos a nos perder. As promessas de Deus vão se cumprir com toda a certeza. Veja que Deus ordena ao Abraão que ouça a sua esposa. É bem verdade que Sara estava irada, parece que até tomou as rédeas da família ali, ocupou o papel de líder, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Foi um momento de ira, onde ela falou várias coisas, mas preste bem atenção que Sara não executou a proposta dela. Ela tem a ideia, ela tem a solução, mas ela vai falar com o esposo, ela veio Abraão como líder, então quem iria executar essa ação de expulsar, de despedir a Agar juntamente com o Ismael, era um papel do Abraão. Ele que tinha a responsabilidade, ele era o homem da casa ali, então ele deveria fazer isso. Vejam os casais, é como a gente deve agir. O homem não deixa a liderança de lado, e ele pode muito bem ouvir os conselhos da esposa, desde que sejam conselhos de acordo com a vontade de Deus. Claro, né, irmãos? De preferência, sem gritaria, sem esbravejamento, tudo se conversa, né? Tudo se dentro de um propósito de Deus de paz no casamento, de paz com a família, mas houve ali acabou tendo um consenso porque Deus até mesmo interviu falando para que o Abraão cumprisse, né, o que Sara estava pedindo. E no final, né, no versículo 14, ali, então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Então Abraão acaba mandando eles embora. Eles foram, eu imagino que o Abraão deve ter chorado, deve ter se entristecido, mas daí ele se apoiou, se firmou nas promessas do Senhor. Né? Então, quando vem a tristeza na nossa vida, quando vem a dificuldade, as lutas, realmente nós precisamos nos apoiar nas promessas de Deus, que são firmes e inabaláveis. Então, nós precisamos tirar algumas verdades de tudo isso, né? Importante nós lermos um texto como esse, que é importante, uma história de uma família, né? Uma história da promessa de Deus. Há um problema, um pecado, depois há um desleixo ali por parte de Ismael, que não respeitou as coisas de Deus, as coisas santas, né? E há uma solução, né? Há uma solução dolorosa, bem verdade, que é consequência do pecado que eles cometeram no passado, né? Mas o Senhor ele já entrou ali com a providência. Né? Então nós temos algumas lições. Né? Primeiro, eu já falei as consequências do pecado: tristeza, dor, sofrimento, inquietação. Né? O pecado causa tudo isso na vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu ali com Sara e Abraão. Eu não sei se Sara chegou a lembrar que ela tinha dado a ideia do Abraão se deitar com a escrava, né? E que ela tinha causado este problema. Né? Também ela tinha culpa ali, com toda certeza. O Abraão tinha aceitado a ideia, também tinha culpa. Enfim, foi uma atitude totalmente contrária ao plano de Deus, ao que Deus queria deles. Né? Em Gálatas 4:29, o apóstolo Paulo ele nos ensina assim: no entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Veja que ensinamento maravilhoso. Paulo está dizendo que como Ismael perseguiu, veja que o riso de Ismael, ali a zombaria de Ismael, era uma perseguição. Paulo está falando isso em Gálatas 4:29. Ele fala assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural, que era Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, que era o Isaac, assim também acontece nos dias de hoje. Aí eu pergunto, quem é que nasceu de modo natural? Todo mundo. O mundo, aquelas pessoas que não têm Cristo nasceram de modo natural. Eu nasci de modo natural e você também, mas nós agora temos Cristo porque chegou o momento, o tempo de Deus em que nós nascemos do Espírito. Então Paulo está dizendo que quem nasceu de modo natural acaba perseguindo aquele que nasceu do Espírito. É por isso que o mundo não te aceita, é por isso que o mundo rejeita a nossa ideia, rejeita a nossa maneira de ser,
porque nós não fazemos parte desse mundo. Tá? Então nós somos zombados, os cristãos sempre foram zombados. Eu digo o cristão autêntico, a igreja verdadeira de Cristo, que ama Cristo, que segue os padrões do Senhor. Né? Essa igreja é zombada. Não estou falando de uma falsidade que existe hoje, né? No meio evangélico até mesmo, né? Escândalos, imoralidade, não, isso aí não faz parte da igreja do Senhor. Eu estou falando da igreja de Cristo, que é perseguida porque ela serve o Senhor, porque ela ama a Deus, porque ela cultua ao Senhor, ela se mantém na verdade do Evangelho. Então, essa igreja é perseguida. Veja como Sara estava cuidando do Isaac, né? Ela tinha medo que ele fosse agredido, tinha medo que ele sofresse nas mãos do Ismael. Veja que hoje, quem é que cuida da igreja? O próprio Cristo. O nosso Senhor, ele disse que ninguém nos arrebataria das mãos dele. Ele nos ganhou de Deus. Ele falou, as ovelhas que meu Pai me deu, elas não vão se perder. Então, Jesus está cuidando de nós. Né? Ele cuida. Se você for avaliar bem, Deus usa a Sara, usa Abraão para proteger o Isaac, porque Isaac era a descendência real de Abraão, era de Isaac que viria Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus, ele fez tudo isso, falou até para Abraão seguir a orientação de Sara e expulsar a Agar e Ismael justamente para proteger o Isaac. Deus estava protegendo o Isaac. Então Paulo está nos comparando com o Isaac. Há um mundo que nos persegue, há um mundo que quer destruir a igreja. Eu não sei o que vai ser, né, para frente, daqui para frente, né? Por enquanto, pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma certa paz, mas a gente nunca sabe quando isso pode terminar e de repente nós podemos ser perseguidos. Mas uma coisa é certa: o Senhor cuida de nós. Seja no momento mais tranquilo da nossa vida, Ele cuida, nos momentos difíceis, Ele cuida. Pode ser que você esteja passando alguma dificuldade, alguma preocupação, algum sofrimento. Se você faz parte da igreja de Cristo, pode saber que o Senhor está te sustentando. Ele está cuidando da tua fé, Ele está cuidando de você. Né? Nós somos o Isaac de Deus, nós somos os filhos de Deus, a alegria do Senhor, né? A igreja é a alegria do Senhor. Deus gerou a igreja em Cristo Jesus. Então, Jesus nos protege, Ele cuida de nós. Fique tranquilo. Tranquilo, não se deixe abalar pelas circunstâncias, tudo que está acontecendo no mundo, né? De repente você pode ter alguma preocupação financeira, alguma coisa nesse sentido, ou preocupação até mesmo com a tua vida. Saiba que o Senhor está no controle de tudo. E assim como Deus não deixou Isaac perecer, Ele não vai deixar a sua igreja perecer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele nos ensina, né, que Deus deu o único filho dele, e com Jesus Deus nos dá tudo que nós precisamos para nos mantermos salvos. Né? Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a promessa de Deus para a igreja é uma promessa irrevogável. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele prometeu que nós seríamos salvos e de fato nós somos. Então você que é a igreja do Senhor, fique tranquilo, você está sendo cuidado por Deus. E você que não é da igreja, não faz parte da igreja, eu digo para você, você pode fazer parte da igreja, é necessário que você creia em Jesus Cristo. É necessário que você acredite na palavra de Deus. Fazer parte da igreja de Cristo não é somente crer que Jesus veio um dia nessa terra e que morreu numa cruz e que ressuscitou. Não, fazer parte da igreja de Cristo é o que Jesus falou: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus está dizendo, é renúncia. É você abandonar esse mundo, abandonar os teus prazeres na carne e realmente se voltar a Deus. Eu falo isso para você porque sei que se o Espírito Santo tem você como uma pessoa contado entre os salvos, se você realmente foi escolhido para a salvação, com certeza você vai ouvir essa palavra e vai crer. Jesus, ele nos ensina que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e seguirão. O Evangelho é a voz de Cristo chamando suas ovelhas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Então, arrependa-se dos seus pecados, deixa essa tua vida tão terrível de lado e se volte a Deus. Ele te purifica. A morte de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque já levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu numa cruz
para fazer de nós o seu povo, para nos limpar, para nos salvar. É isso que Jesus fez e é por isso que nós o chamamos de Salvador. Ele cuida de nós, ele salva a nossa alma. Fique na paz do Senhor. Creia em Jesus, confie somente nele. Com toda certeza você vai ter muita paz dentro de você. Que Deus te abençoe.